Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema que há muito tempo eu quero falar. Querem saber, muitas pessoas perguntam pra mim, são curiosas, algumas tentam ser o mais discretas possível, mas deixam a dúvida nas entrelinhas. Quero falar sobre a sexualidade. Vamos falar sobre sexo? Pessoa muito extrovertida, eu não tenho dificuldade de falar sobre nenhum tema. A questão é que os meus vídeos têm sido assistidos por pessoas que não têm o menor respeito, não têm a menor consideração, são legalistas, e pessoas que me agridem, pessoas que tentam me ofender, e todas essas pessoas são as testemunhas de Jeová. Como eu já disse em outros vídeos, eu tô mesmo muito chocada com isso. Eu não esperava isso, porque eu fui criada como testemunha de Jeová e eu estou muito chocada com essa atitude das testemunhas de Jeová. E eu sou uma pessoa, eu gosto muito, eu sou artista, eu gosto muito de palco, eu gosto muito de luzes, eu gosto de chamar atenção. E eu não tenho nenhuma reserva para falar sobre mim, eu não tenho nada a esconder, nunca fui uma pessoa tímida, nunca fui uma pessoa retraída, nunca fui. Também não sou moralista, já não era quando eu era testemunha de Jeová. Mas eu não gosto de baixaria, nunca usei palavrão, a minha vida inteira. O meu pai era caminhoneiro e tinha um linguajar muito sujo. E ele ficava meses fora viajando. E quando ele chegava, soltava aqueles linguajar dele no dia a dia. E a minha mãe falava: quem repetiu o que teu pai fala vai apanhar na boca. E de vez em quando, porque a gente ouve, acaba repetindo sem querer, né? De vez em quando a gente repetia, minha mãe acertava a boca da gente com as costas da mão. E eu era quem mais sofria, que eu sempre fiz esses dentinhos trepados aqui. Com as costas da mão, bater aqui, meu filho. Olha, cortava na hora. Olha, então, realmente, qualquer palavrão. A gente não podia falar nem merda. Não podia, nenhum palavrão. Até hoje, os meus irmãos, ninguém tem costume de falar palavrão. Quando a mãe da minha mãe, a minha avó, morreu, minha mãe tinha apenas 8 anos. E naquele tempo não existiam as leis como existem agora, né? Então apareceu uma família e pegou a minha mãe para ser empregada doméstica dessa família, aos 8 anos de idade. E a minha mãe cresceu nessa família, no burralho, mas ouvindo música clássica, aprendendo a se comportar à mesa, porque ela servia a mesa, e lendo muito, porque deixaram minha mãe ir à escola só o suficiente para aprender a ler e escrever, só até a 2ª série. Mas como uma família tinha hábitos de ler, tinha livros, minha mãe pegava os livros e lia muito. E todos esses hábitos a mamãe passou pra gente. Nenhum de nós tem nível superior, mas todos nós, os filhos da minha mãe, gostamos muito de ler, de pesquisar e todos nós aprendemos as coisas de maneira autodidática. Tudo isso mamãe passou pra gente, por isso que mamãe é, pra mim, uma pessoa que vai ficar pra sempre inesquecível. E eu me alegro o dia que eu puder encontrar com a minha mãe mais uma vez, né? Eu aguardo esse dia com alegria. Mas, continuando, hoje eu reconheço que as boas maneiras que eu aprendi, eu pensava que eu aprendi muita coisa entre as testemunhas de Jeová com a minha criação, mas hoje eu tô reconhecendo que não. Que ser testemunha de Jeová não tem feito essas pessoas terem mais educação, mais carinho, mais respeito pelo próximo. Pelo contrário. Todo o carinho e respeito que eu tenho recebido das pessoas são as pessoas que são da dissidência, são as pessoas que saíram das testemunhas de Jeová. Então, essa questão... Eu quero falar sobre a sexualidade porque é um assunto importante, é um assunto que faz parte da vida de todos nós e é um assunto que eu vejo que tem muita influência nas decisões dos anciãos para a desassociação,
para pegar no pé, para reprimir. Tem muito a ver. Orei bastante, eu pensei bastante que palavras usar e cheguei à conclusão de que se Deus quer me usar para, através das minhas experiências, abrir os olhos de outras pessoas, então eu tenho que estar disposta a colocar minha cara a tapa. Vou receber um monte de e-mails, mensagens e comentários no vídeo me chamando de tudo que é palavrão, mas para todas as coisas tem força, né? Em virtude daquele que me confere o poder. Então, tenho que estar preparada para isso. Eu vou começar a falar com vocês pela minha infância, né? Porque os meus vídeos, eu não tenho feito os vídeos para doutrinação ou tirar a doutrinação, não. Os meus vídeos são feitos a partir da minha experiência pessoal. Então, por isso que é para mim bem delicado tratar de alguns assuntos quando se trata, porque vai chegar na minha área pessoal, né? Então, eu tive uma infância, como eu disse, quando a minha mãe começou a ser testemunha de Jeová, eu tinha em torno de 4 anos de idade. Então, a minha infância, na década de 70, era bem diferente da infância de hoje. Hoje, você deixa a sua criança no sofá, televisão ligada, você vai pra cozinha, daqui a pouco a criança tá vendo um monte de propaganda erótica, um monte de coisa. Na década de 70 não era assim, mesmo porque havia muita censura, era a época do militarismo. Então, as crianças não tinham esse contato com a sexualidade tão adiantada como hoje. Eu cresci sem nenhum contato com o erotismo. E isso era muito bom, porque eu tive uma infância muito gostosa, muito legal. Eu era muito arteira, eu não sossegava, parecia um moleque. Como eu tinha um irmão que tem 2 anos menos que eu, os meus pais permitiam que meu irmão... Não permitiam que meu irmão brincasse com as minhas brincadeiras de menina, mas permitia que eu brincasse com as brincadeiras de menino. Então, como nós tínhamos a idade aproximada, eu aprendi a jogar bolinha de gude, a subir em árvores, a correr, se esconder, essas coisas todas com os meninos. Meu pai tinha medo que meu irmão virasse gay se brincasse com as meninas, mas não tinha medo que eu virasse lésbica se brincasse com os meninos, então tá bom. Então eu parecia um moleque. A minha infância foi muito divertida. Eu tenho as minhas cicatrizes todas na perna pra provar isso. E eu perguntei então à minha mãe muito cedo como que eram feitos os bebês. E a minha mãe vem com aquela história. Como eu era muito novinha, minha mãe falou: o papai casa com a mamãe e depois que se casa, aí o bebê entra na barriga da mamãe. Tá bom. Para uma criança pequena é o suficiente, tá bom. Só que minha mãe me ensinou a ler muito cedo. Eu aprendi a ler e escrever com 4 anos de idade. Primeira filha, né? Minha mãe arrumava a casa, arrumava as coisas, tinha tempo, então ela me ensinava, porque eu era muito curiosa, aprendi a ler. Com 4 anos eu sabia já ler, escrever e as 4 operações. E um dia minha mãe estava fazendo faxina, limpando, organizando os papéis no quarto, e eu sentada na cama, e ela colocou os papéis em cima da cama, e eu exibida, né? Devia ter nessa época 5 anos, eu toda exibida, porque eu gostava de mostrar para todo mundo que eu sabia ler, porque todo mundo ficava admirado, né? Eu exibida, peguei os papéis que estavam em cima da cama, enquanto a mamãe limpava, e comecei a ler. Aí eu peguei o registro de casamento da minha mãe. Comecei a ler em voz alta, porque minha mãe, eu tinha que mostrar pra minha mãe que eu sabia ler, né? Eu gostava de exibir. Comecei a ler o registro de casamento. Li o nome da minha mãe, o nome do meu pai, aí chegou a data. Então, quando eu comparei a data do casamento da minha mãe, eu notei que a minha mãe se casou 2 anos depois que eu havia nascido. Aí eu confrontei a minha mãe, né? Mamãe, tem alguma coisa errada aqui, peraí.
aqui. A senhora falou que os bebês entram na barriga da mãe depois que se casam. Mas a senhora se casou em 1970. Eu nasci em 1968. Não, imagina a cara da minha mãe. Bem, então a minha mãe falou, olha, tem uns detalhes que eu não esclareci pra você porque você ainda é muito pequena. Mas olha, quando você estiver na escola, quando você completar 7 anos, eu vou esclarecer pra você exatamente os detalhes que fazem os bebês entrarem na barriga da mamãe. Bem, eu tinha 5 anos. Olha, nós testemunhas de Jeová, né? Não comemoramos o aniversário. Era assim que mamãe dizia. Mas acontece, e por isso eu esqueci a data de aniversário. Mas a partir daí eu prestei bem atenção na data, porque no dia que eu completasse 7 anos eu queria saber esse segredo. Então, no dia que eu completei 7 anos, eu já estava tão eufórica para saber o segredo, que eu acordei, corri para a cama de mamãe e falei cedinho, falei com ela, mamãe, antes de ir para a escola, mamãe, hoje eu estou completando 7 anos. Mamãe levou um susto, né, porque testemunha de Jeová não presta atenção nas datas. Mamãe olhou, verdade? 12 de agosto hoje? Tô completando 7 anos. Então, se lembra, mamãe, que disse que no dia que eu completasse 7 anos, a senhora ia me explicar como é que os bebês entram na barriga da mãe, mesmo sem casar? Bem, a minha mãe prometeu, teve que cumprir. Eu fiquei chocada, mas chocada com a realidade. Depois disso, eu tive o meu primeiro conto erótico, aos 13 anos de idade. Poucos meses depois do meu batismo, eu fui chamada pelos anciãos para uma conversa. Eles falaram que eu fui vista conversando com um rapaz depois da escola. E eles falaram que eu fui vista em uma situação bem suspeita. Eu fiquei puxando na memória, meu Deus, que situação suspeita é essa, né? Eu falei assim, eu não lembro. Eles falaram, era na escola, em tal lugar. É claro, minha escola era em tal lugar. Mas eu não lembro. Era uma pessoa assim, assim, assim. Me descreveram o rapaz. Lembro até quem é o rapaz, então. Porque pela descrição, eu falei assim, sei quem é. Gente, como era tão insignificante, eu não tinha como dizer do que se tratava. Esse rapaz era um rapaz muito simpático comigo, era muito meu amigo. A gente conversava todo dia, sabe? Eu acho que a diferença foi que nesse dia a gente conversou alguma coisa fora da escola e alguém passou e viu e foi lá dedar pros anciãos. Eu não lembrava mesmo. Então eles começaram a fazer umas perguntas. Gente, umas perguntas. Foi meu primeiro contato com o erotismo. Ele botou a mão aqui, ele botou a mão ali, ele fez assim, ele apertou aqui, ele apertou ali. Gente, eu tinha 13 anos, tá? Início da década de 80. Gente, eu não estava acostumada com isso. Não, vocês podem ver, meu olho é grande, né? Você pode imaginar o tamanho dos meus olhos quando eles faziam essas perguntas. Absolutamente constrangedoras, coisas que eu não sabia que existiam, porque com 13 anos hoje em dia as meninas já têm bebês, mas com 13 anos numa cidade interior, vinda do militarismo, é diferente. Ainda mais eu era testemunha de Jeová, as minhas colegas, eu me lembro que as minhas colegas, que nenhuma era testemunha de Jeová, todas ficavam cochichando entre a outra quando alguma delas tinha deixado de ser virgem, tinha perdido a virgindade, se perdeu. Isso é a época do meu colégio. Então, isso entre os que não eram testemunha de Jeová. Imagina eu que fui criada como testemunha de Jeová. Eu era uma bocó, eu não sabia nada. O que eu sabia era o que minha mãe me contou aos 7 anos, que me chocou completamente. Mais detalhes eu não sabia. Eu fiquei apavorada.
E eu falei, não, não aconteceu nada disso, não aconteceu nada disso. E saí de lá chorando. Porque é tão constrangedor que eu saí chorando. E quando a minha mãe me estava esperando, porque estava reunida com os anciãos, né? A minha mãe perguntou o que aconteceu, o que houve. E eu estava chorando. Eu falei, brigaram com você, minha filha, o que houve? Eu não tinha coragem de contar. Mamãe, por favor, fala o que é. Tá bom, eu fui falar pra mamãe, enquanto isso eles já estavam fechando o salão, porque demorava um pouquinho, né, e tal. Quando eu contei pra mamãe, minha mãe me largou onde eu tava. E foi igual um furacão pra cima deles. Mas igual um furacão. E eu fui atrás, porque a minha mãe era um pouco descontrolada, sabe? Eu fui atrás. Minha mãe botou o dedo no nariz deles e falou, escuta aqui. Quem dá educação sexual para minha filha sou eu. Isso eu não dou direito para nenhuma outra pessoa fazer. O que vocês fizeram com ela é indecente. Estão me ouvindo? Nunca mais se atrevam a fazer esse tipo de coisa com a minha filha. Eu me lembro que eles não tiveram reação. Ficaram pasmos, ficaram amarelos. E mamãe me pegou pela mão e virou as costas. Por isso que eu tô falando, mamãe era um pouco diferente. Eu não sei nem como que ela não foi desassociada nesse dia. Bem, esse foi meu primeiro contato com o erotismo. A partir dali eu passei a pensar. Gente, sério mesmo. Eu tô confessando pra vocês. Eu achava esse rapaz que tava conversando comigo, Vandinho, me lembro o nome dele. Eu achava ele bonito e tal. Mas ninguém tinha me despertado pra essas coisas, entendeu? Depois disso eu passei a olhar pra ele, imaginando ele fazendo aquelas coisas que os anciãos disseram. Tô falando sério, não é brincadeira não. Então esse foi meu primeiro despertar pro erotismo. Agora tem um detalhe, gente. Um tempo depois, eu já era casada e tudo, uma moça chegou pra mim, uma moça testemunha de Jeová, apavorada. E ela falou, eu tô namorando um rapaz, né, da congregação, e alguém viu a gente se beijando e foram correndo contar pros anciãos. E com isso, os anciãos nos chamaram para uma comissão judicativa. Ela me contou isso. E ela falou, Denise, eu passei uma vergonha tão grande, Denise. As perguntas que eles fizeram, para mim, são de natureza perversa. Me deu a impressão que eles estavam tendo prazer sexual com isso. Eu falei assim, como assim? Ela falou assim, é de natureza perversa. Coisas que eu nunca fiz com meu namorado, a gente estava se beijando. Eu, na frente do meu namorado, nós dois juntos, Denise, a gente não tem essas intimidades que eles estavam falando ali. Eu morri de vergonha. Eu não sei como olhar pra cara do meu namorado agora. Meu namorado saiu para um lado, eu para o outro, a gente não tinha coragem de falar um com o outro, porque nunca fizemos nada daquilo que os anciãos falaram. É absurdo, é indecente, é imoral o que eles falaram com a gente. Parece que é uma perversidade ali. Denise, eu vou te falar, os anciãos são os tarados. E ela chorou, me abraçou, sabe? Aí eu me lembrei disso. Eu me lembrei disso. Se quando aconteceu comigo, quando eu tinha 13 anos, já foi tão chocante. Imagina com essa moça que estava com o namorado do lado. Devia ter sido explícito. Contos, os meus foram contos eróticos. Com ela foram contos pornográficos. Certamente. Eu percebi que esse tipo de assunto, a sexualidade, fica reprimida entre as testemunhas de Jeová e esses anciãos, mesmo casados, por causa da repressão sexual, que tem lei dentro da igreja deles, até para conduta sexual entre marido e mulher. A repressão deles é tão grande que eles se satisfazem fazendo esse tipo de contos eróticos ou pornográficos nas comissões judicativas. Não, eu cheguei a essa conclusão. E eu cheguei a essa conclusão já na época que eu era testemunha de Jeová, na época que essa moça conversou isso comigo, porque aí eu juntei a minha história com a dela, entendeu? Eu até contei pra ela o que tinha acontecido comigo. Mas, assunto de mulheres ficou entre nós, né? Nem com o meu marido eu comentei sobre isso, porque poderia ser prejudicial pra ela e expor a menina, né? Então eu fiquei quieta. Como eu falei, eu era muito moleca. Com 10 anos eu tive minha primeira paixãozinha, mas nunca passava disso, aquelas coisas de escrever no diário, assim, né? Mas quando eu completei 16 anos,
a minha mãe se separou do meu pai e foi com meus dois, com a minha irmã. Meu irmão já estava em São Paulo. Ela foi com minha irmã morar em São Paulo, a minha irmã do meio e a minha irmã mais nova, minhas duas irmãs, foram morar em São Paulo. E eu resolvi ficar mais um tempo na cidade onde eu nasci, em Rio Bonito. E fiquei morando na casa de uma amiga minha, Testemunha de Jeová, que tinha 2 filhas. Nessa época, chegou uma nova família na cidade. A mãe com 3 filhos e o marido dela não era Testemunha de Jeová. Os filhos, só o mais jovem frequentava o Salão do Reino. O mais velho do meio não frequentava o Salão do Reino. Eu conheci essa família e, gente, eu fiquei apaixonada por um dos filhos dela. Mas eu não fiquei apaixonada pelo que frequentava o Salão do Reino, não. Eu fiquei apaixonada pelo que não frequentava o Salão do Reino. Eu era pioneira, gente, 16 anos. Fiquei apaixonada pelo rapaz. Ele tinha uma moto. E ele começou a me convidar para passeios de moto. E, gente, não existia nada entre a gente. Eu tinha por ele um amor platônico, entendeu? Eu nunca falei pra ele isso. E realmente eu não sei, ele nunca demonstrou nada. Parecia que era só amizade. Eu que era apaixonada. E a gente passeava de motos e começou rumores na congregação de que Denise era vista passeando. Tinha uma que falava assim, na motoca dele! Aí deu muito murmurinho, muito zum, porque eu andava passeando na motoca dele. Bem, mas até hoje eu lembro, sabe aquela coisa de adolescente se descobrindo? Eu curti só o sentimento que eu tinha, só isso, porque nunca houve nada entre a gente, nada, nenhum beijo, nada. E ele era pra mim uma pessoa admirável, gente, admirável. A família começou a passar por muitas dificuldades. Tinha o irmão do meio, ele era muito doente, ele tinha esquizofrenia. E o pai era meio safado, sabe? Tinha outras mulheres e tal, e deixava a família em dificuldades. E ele era o carro-chefe da família, ele carregava a família nas costas. Ele trabalhava demais, a família tinha confecção. Gente, esse cara, pra mim, eu pensava, eu queria tanto que ele fosse Testemunha de Jeová. Eu era louca por ele, eu admirava esse cara. Sabe você admirar o tipo de homem que você gostaria de ter pra você, entendeu? O amoroso com a mãe, super amoroso com os irmãos. E tomava a liderança de chefe. Ele tinha, eu acho que eu tinha 16, ele devia ter 17 anos. Não, ele tinha a minha idade. Acho que tinha exatamente a minha idade. Com 16 anos, esse rapaz era o chefe da família. Só que não queria ser Testemunha de Jeová. E por causa disso, eu não poderia sequer pensar em gostar dele. Eu ficava orando a Deus, orando para parar de gostar dele. Mas mesmo assim eu não conseguia ficar longe dele. Não conseguia, gente. A gente se encontrava todo dia, a gente conversava todo dia. E eu ficava assim... admirando aquele cara. Mas foi exatamente nessa época, havia uma família que era de Rio Bonito, havia se mudado para Bahia. E de vez em quando essa família visitava a família deles em Rio Bonito. Dessa família, acho que a mãe era Testemunha de Jeová e 2 filhas. Os filhos não. Os filhos tinham um só que era, eu acho. Mas aí tinha um deles, um rapaz, era uma família grande, um dos filhos, que não era Testemunha de Jeová. O rapaz era louco por mim. Era tão bonito o rapaz, mas ele era meio bobo, sabe, meio boboca. Ele era muito bonito. Bonito assim para os padrões dos brasileiros, né? Porque ele tinha o jeito europeu, louro, olhos verdes. Então, agora eu acho normal, mas naquele tempo para mim era algo especial, né? Eu morava no Brasil, um homem louro de olhos verdes. E ele era cismado comigo, era louco por mim. Aí ele ficava atrás de mim e eu fugia dele, né? Não era Testemunha de Jeová. Eu já fugia do que eu gostava, imagina do que eu não estava gostando.
Um dia eu fui pro apartamento onde eu tava morando, né, junto com essa família, essa senhora com as 2 filhas, e ele entrou no elevador junto comigo, arranjou uma desculpa pra subir. Ele me agarrou no elevador e me deu um beijo na boca. Foi meu primeiro beijo aos 16 anos de idade. Gente, eu quase desmaiei. Aos 16 anos, primeiro beijo. Quase desmaiei. E eu sei que eu saí correndo do elevador e fui direto, entrei em casa e fui direto tomar banho, me lavar. Eu tava me sentindo suja por causa de um beijo na boca. Eu fiquei tão apavorada. Pra mim era pecado. Era pecado beijar na boca. Ai, gente, eu era tão doida. E eu me sentia suja, comecei a chorar e orar a Jeová por perdão por causa do meu primeiro beijo. Eu nem curti o beijo, puxa vida, por causa dessas manias, viu? Poxa, podia ter curtido, um tremendo gato. Que arrependimento hoje. Depois de mais ou menos um ano, eu fui morar em São Paulo, junto com a minha mãe. E logo que eu cheguei lá, eu conheci um rapaz da congregação. Ele havia sido jogador de futebol. E chegou mesmo a jogar futebol na primeira divisão. Eu acho que era do Santos. E deixou o futebol para se tornar testemunha de Jeová. E ele gostou de mim e eu gostei dele. A questão é que nós tínhamos tudo em comum. Ele queria ser pioneiro especial, eu também. Eu gostei dele, ele gostou de mim. Tava tudo indo muito bem. Ele era... Eu acho que ele devia ter 22 anos e eu tinha 17 quando eu cheguei, né? Então, ele estava sendo muito cuidadoso. A gente não estava namorando, não chegamos a namorar. Ele falava pra mim que tinha que ter um tempo, eu ainda era muito jovem, era melhor a gente ficar se conhecendo, mas sem compromisso de namoro. Tá bom. Acontece que poucos meses depois, a minha mãe ficou doente, teve meningite. E começou aquele desespero todo que eu já contei no outro vídeo pra vocês. E na época que mamãe ficou doente, eu era apaixonada por esse rapaz. E eu estava esperando só as coisas se firmarem pra gente namorar. E exatamente nessa época ele já havia viajado como pioneiro especial. Ele já havia saído. E ele falou que ele estava esperando eu completar a maioridade para também ser pioneiro especial. A maioridade, eu estava com 17, ele estava esperando eu completar 18 anos, né? Porque eu podendo ser pioneiro especial, saindo com ele, a gente podia se casar e... Enfim. Ficava só assim, esse chove não molha, né? Ele escrevia cartas pra mim direto, mandava fotos do serviço dele de pioneiro e tal. E eu era apaixonada, né? Tava apaixonada por ele. A questão é que, com a doença da minha mãe, ficou impossível de eu me tornar pioneira especial. Eu não ia abandonar minha mãe para sair de pioneira especial, não tinha condições. Eu continuava pioneira regular, me virava. Mas pioneira especial, esquece, né? Aí o que acontece? Minha mãe ficou primeiro 9 meses no hospital, né, em coma e tal. Aí quando ela saiu, e toda aquela organização das coisas e tal, numa dessas ele veio visitar a família. Da designação dele, ele veio visitar a família. Aí ele encontrou comigo. Aí ele falou que se eu não podia ser pioneira especial, eu tinha que cuidar da minha mãe, então não havia nenhuma chance entre nós dois. Pouco tempo depois ele se casou com uma outra moça e os dois saíram de pioneiro especial. Só que ficaram pouquíssimo tempo, porque ela engravidou, tiveram que voltar. Deixa quieto. Olha só a maldade. Mulher é um bicho ruim, né? Você sabe o que vem na minha cabeça quando eu conto isso, né? Vem na minha cabeça assim, se ferrou. Desculpa aí, mas eu sou mulher. Tinha um outro rapaz na congregação. E esse rapaz estava afim de mim desde a época do outro.
Mas ele tinha percebido que eu tinha alguma coisa, algum envolvimento com o outro. E quando o outro saiu do páreo, ele veio e se apresentou pra mim e falou que queria namorar. Ele não era bem o meu tipo, nunca foi, gente. Mas ele falou que poderia me ajudar, eu não podia ficar sozinha. Eu pensei, é um apoio, sabe? Eu preciso de um apoio, alguém do meu lado, eu tô sofrendo muito. E nessa época eu já tinha 18 anos, né? Já tava namorável. Então eu comecei a namorar com ele. A questão é que não dava, eu não gostava dele. Não dava, não dava. Eu tentei, eu falei assim, não dá. Eu toda cheia de problemas e tal. Se tivesse alguém que eu tivesse prazer quando chega, sabe, de estar junto, não tem jeito, não dá. Aí eu conversei com ele, ai, desculpa, acho que não passou nem um mês ou 2, não me lembro. Eu conversei com ele. Passou sim, passaram uns 2 meses sim, sabe por quê? Porque quando a minha mãe adoeceu, minha mãe tinha comprado um terreno e estava construindo uma casa. E com todas essas pressões, eu não estava conseguindo pagar as prestações do terreno. Eram prestações muito baratinhas, gente, muito baratinhas. Eu não estava conseguindo de jeito nenhum pagar, né? Então o que acontece? Ele falou, eu vou pagar. Ele não disse que ia emprestar o dinheiro. Ele falou que eu vou pagar para vocês as prestações do terreno. Eu acho que ele pagou umas 4 prestações que estavam atrasadas. Ele falou, vou te dar de presente porque eu te amo, isso, aquilo, aquilo outro. Tá. Então no dia que eu terminei com ele, não tinha condições de ficar com ele, ele nunca foi meu tipo, eu não gostava dele, não deu. Eu falei assim, eu não posso ficar enrolando, não vai dar. Você sabe o que ele fez? Ele saiu pra frente da minha casa me xingando, dizendo que eu era uma aproveitadora, que eu só tava com ele pra ele pagar os terrenos da minha mãe. E gritando. Gente, na frente da casa que eu morava minha tia. Essa minha tia me ajudou muito a cuidar de mamãe. Era da Assembleia de Deus. Hoje eu digo a vocês que se eu me livrei desse engano, tem muito a ver com as orações da minha tia. Sério mesmo. Porque ela sempre orou pra gente se livrar do engano. Bem, então ele saiu pra frente gritando e o meu irmão, que meu irmão e minha irmã do meio, eles tinham ido embora logo que a mamãe adoeceu. Era muito estresse pra cabeça deles, foram morar. Meu irmão foi morar com a minha tia e a minha irmã foi morar com colegas de trabalho dela lá na Moca. Então o que acontece? Meu irmão ouviu o escândalo que ele tava fazendo comigo. Escândalo, baixaria mesmo, gente. Agora eu fico pensando, né? Eu tô chocada que o Testemunho de Jeová faz baixaria, mas eu já vivi uma baixaria uma vez, foi com ele. Sabe? Exploradora, tá pensando que eu sou o quê? Fica me enrolando pra eu pagar os terrenos da sua mãe. Eu paguei, agora eu quero meu dinheiro de volta. Desse jeito, gente. Meu irmão ouviu isso. Olha, meu irmão, que praticamente nem falava comigo, ouviu isso. Ele achou muita humilhação, porque meus primos também estavam ouvindo. Meu irmão foi lá e falou assim, o que é? Peitou ele. O que tá acontecendo? Aí ele foi, mas meu irmão tem 1,80 m de altura, não é um típico brasileiro, nessa altura de brasileiro não. Pegou ele pelo colarinho, levantou ele. O que tá acontecendo aqui? Aí eu saí e falei o que aconteceu. Né? Aí o meu irmão falou assim, o dinheiro era tanto dinheiro que meu irmão tinha no bolso. Pra vocês terem uma ideia. Era porque era um terreno muito barato, sabe? Era um terreno de posse. Então, pra mim era muito dinheiro, mas eu não tinha. Eu tava fazendo faxina, sustentando mamãe, minha irmã não tinha o dinheiro. Mas é pra vocês terem uma ideia, o dinheiro era tanto que meu irmão tinha esse dinheiro no bolso. Meu irmão pegou o dinheiro e esfregou na cara dele. Pra você ver quanto que dinheiro que era. Eu não sei, eu não me lembro agora, porque naquele tempo não era real ainda. Então, sabe aquele dinheiro que era muito dinheiro, assim, muito papel com pouco valor? Então, era naquele tempo. Então, meu irmão esfregou o dinheiro acho que deu até mais pra ele. E ele foi embora. Esse foi o meu mais um contato com minha vida amorosa entre a Testemunha de Jeová. Por fim, gente, eu conheci um rapaz que não era Testemunha de Jeová. Logo em seguida. Olha, até hoje quando eu falo desse rapaz, ainda leva o meu coração, sabe?
Esse rapaz trabalhava numa loja de móveis e ele era da Assembleia de Deus. Ele ficou muito apaixonado e eu também fiquei muito apaixonada por ele. Ele tinha condições, ele queria se casar comigo. Ele falou assim: eu posso ajudar você, eu posso ajudar sua mãe. Eu tenho condições, eu estou construindo uma casa. Eu trago você, sua irmã, sua mãe para casa, eu ajudo vocês, você não pode ficar sozinha. Eu falei assim: não, mas você tem que aceitar a Jeová. Que Jeová, coisa nenhuma, eu sou da Assembleia de Deus, eu conheço Cristo, Jesus verdadeiro. E teoricamente eu não deveria também me casar com uma testemunha de Jeová, mas eu respeito a sua fé, você continua na sua religião, eu na minha. Mas eu quero ajudar você, não posso ver você nessa situação. Ele me visitava contra a minha vontade. Contra a minha vontade, entre aspas, né? Porque, ai gente, eu tinha uma vontade. Ele visitava minha mãe, sabe? Ele trazia as coisas pra minha mãe. Olha, totalmente diferente do namorado que eu tive de antes. Totalmente diferente. Tratava a gente com tanto carinho. Minha irmã, pequenininha, adorava ele. Gente, ele era um homem maravilhoso. Maravilhoso. E eu fiz de tudo pra resistir. Fiz de tudo pra resistir. Por fim, orei, chorei e cortei de vez. Cortei de vez. Cortei porque ele não era testemunho de Jeová. Eu vou te falar uma coisa, a minha vida teria sido muito diferente se eu tivesse casado com esse rapaz. Teria sido muito diferente. E quando eu havia conhecido meu ex-marido, minha mãe ainda estava nesse congresso, estava com saúde. E depois disso ele escreveu várias cartas para mim. E eu escrevi algumas cartas para ele. Isso antes de minha mãe adoecer. Então o que acontece é que quando minha mãe adoeceu, eu parei de responder as cartas, não tinha condições. Haviam se passado já anos, até que um dia eu tive um pouco de tranquilidade, olhei, recebi uma carta dele, resolvi responder e contei tudo que estava acontecendo com a mamãe. O cara ficou doido, né? Veio logo me visitar. E ele morava bem longeão, morava bem longe. Eu morava em Itaquaquecetuba, ele morava em Perus. Tinha que pegar um trem, ai, dava horas para chegar na minha casa. E ele veio me visitar e ficou todo sensibilizado. A gente escrevia. A gente começou logo a namorar. Eu tinha 20 anos de idade e nos casamos. Logo em seguida, em 9 meses a gente se casou. Então, cheguei até esse ponto aqui, do casamento. Eu vou fazer um outro vídeo para contar sobre a minha experiência da sexualidade a partir do casamento.